Olá, você já conhece o PPF? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar tudo sobre essa película de proteção de pintura que chegou para inovar o mercado de cuidados automotivos. Meu nome é Robson Riccieri e eu falo aqui da Riccieri Detailer. Bem, eu quero começar trazendo para você o que é PPF. PPF vem da sigla de Paint Protection Film, que traduzindo para o português é o filme de proteção de pinturas. E o que é na verdade o PPF? O PPF ele é um filme de poliuretano de alta performance, é isso mesmo. Ele tem a capacidade de criar uma barreira entre a pintura e o meio externo, oferecendo proteção mecânica e proteção química, e eu vou te explicar um pouco mais nesse vídeo o que isso representa. Bom, a principal função do PPF é o quê? Proteger a superfície aonde ele for instalado. No caso desse Mustang Mach-1, ele recebeu toda a proteção com PPF. O carro inteiro tem PPF, com o âmbito de preservar a originalidade. Então esse é o primeiro ponto crucial do PPF. Ele tem a capacidade de manter a originalidade do veículo e o que é mais importante, não descaracterizando as características originais do carro. Significa que o PPF, quando ele é instalado, ele fica invisível sobre o carro. Invisível de uma forma que, ao olho nu, para quem é leigo, acaba não conseguindo identificar que o carro está com PPF. Para você identificar um carro com PPF, é necessário você chegar na bordinha, nas extremidades do painel, e você vai sentir uma leve elevação, onde indica a presença do PPF. Por que o PPF ele é importante? O PPF ele vai prevenir que os pedriscos de estradas, que os insetos de estradas ataquem a frente do carro e também que possíveis manobras de estacionamento, leves colisões, leves esbarrões danifiquem a pintura. E além do mais, o PPF ele te dá a segurança de você manter a sua pintura, a pintura do seu carro sempre intacta. E um bom ganho disso é que o PPF ele possui uma característica excepcional que é a autorregeneração. O poliuretano de alta performance permite que você fique tranquilo em relação ao acabamento do carro por um longo período, porque aqueles riscos leves e moderados que são ocasionados sobre a pintura no ato da lavagem, eles desaparecem só o carro sendo exposto ao sol, ao calor. É isso mesmo. O calor, ele ativa as moléculas do PPF e reativa a memória do material. E o material, ele se regenera, mantendo sempre a superfície brilhante e tratada. Além disso, fica muito mais fácil de você manter o carro com PPF. Você não tem mais aquela preocupação de realizar lavagens tão bem elaboradas, porque já que a pintura está protegida com um material espesso e resistente, capaz de não só resistir aos riscos superficiais, como também leves esbarrões e leves colisões, como batidas de estradas e também os fatores químicos. Uma coisa que eu quero falar muito, você procura o PPF, você está acostumado a ouvir que o PPF ele foi desenvolvido para proteger mecanicamente o carro de fatores externos, mas ele também é muito importante para fatores químicos. Ou seja, aquele cocô de passarinho, aquela seiva de árvore agressiva, ou até um produto químico forte, uma tinta que respingar no carro, o PPF vai garantir que a pintura fique lisa e intacta. Então é muito importante. Uma das outras grandes vantagens do PPF é que ele pode ser instalado em qualquer tipo de pintura. O que você deve tomar cuidado e atenção é sobre as repinturas. Então, o primeiro tabu que eu quero quebrar também para você nesse vídeo. Eu tenho um carro repintado. Eu posso aplicar PPF sobre o carro repintado? Você pode aplicar desde que você tenha segurança na preparação dessa pintura e na qualidade dessa pintura. É claro que não é possível de se garantir que o PPF, ao ser instalado sobre um carro repintado, se for necessário a remoção do PPF, pode ocorrer a delaminação dessa tinta. Então é importante você ter certeza que a pintura do veículo foi bem elaborada para que possa receber o filme de proteção de pintura. Outro detalhe que é muito comum as pessoas terem dúvida sobre isso. O PPF ele é prejudicial para a pintura dos carros? Ele não é prejudicial para a pintura dos carros.
Apesar de que esse material ele vai ficar por muito tempo, porque o PPF ele tem garantias muito duradouras em relação aos outros tipos de proteções que tem no mercado. Então nós temos hoje proteções de PPF que começa aí na casa dos 7 anos, 10 anos e até proteções infinitas, tá? Garantias infinitas. Então a gente está falando de um material que pode ser aplicado sobre a superfície do carro e ele não vai prejudicar a tinta, porque a pintura, ela, com o passar dos anos, ela sofre a evaporação dos gases solventes que contém nas tintas dos veículos. Um pouco além da exceção dos carros mais novos, das pinturas novas que são à base d'água. Então você não tem tanto problema quanto isso. E além do mais, o PPF ele possui uma tecnologia que permite que a pintura ela respire. Então isso que dá a possibilidade de um filme como esse ficar tanto tempo sobre a superfície do carro. Um fator que é muito importante de eu te ressaltar, que é em relação a um questionamento que eu tenho recebido. O PPF, ele desvaloriza o carro? Não, muito pelo contrário. O PPF, ele pode ser visto como um acessório instalado para o teu carro. Ele entra para a classe dos acessórios. Então ele vai estar valorizando o teu veículo. O teu carro não vai ser desvalorizado tendo PPF. Poxa, se eu for vender meu carro, eu vou ter que remover o PPF? Não. Assim como você às vezes entrega o carro com multimídia, com InsuFilme e com outros detalhes a mais, você também pode entregar teu carro com o PPF. O que determina um bom PPF? Vamos falar um pouquinho também de durabilidade e os quesitos de um bom PPF. Um bom PPF ele não deve amarelar-se com o tempo. PPF com exposição aos raios ultravioletas, ele não deve sofrer a amarelação. Se ele amarela, significa que ele não é um uretano. Ele não é um uretano de qualidade. Ele é um uretano de má qualidade. Um outro ponto também que determina uma boa garantia de um PPF é o seu Clear Coat, que é um verniz especial que é aplicado sobre o PPF. Ele tem que ter repelência, ele tem que resistir às ações químicas do dia a dia. Se ele não possui essas características básicas, ele não vai desempenhar um bom papel de um bom PPF. Você vai ter que estar sempre polindo, descontaminando, fazendo trabalhos de manutenções e acaba tornando o olho do peixe mais caro que o peixe. Uma outra questão também importante é o fator da delaminação. O PPF ele não pode sofrer delaminação com o passar dos anos, significa que ele não pode se desprender. É claro que nós temos que ter atenção quando for lavar o PPF, quando for lavar o carro, não atingir os cantinhos, os orifícios, as fissuras onde o PPF foi instalado com jatos de alta pressão, que isso pode soltar o PPF. Bem, não adianta também termos um PPF de altíssima qualidade sem antes preparar o carro. Então é muito importante, eu prezo muito pela preparação do carro, independentemente se o carro for 0 km ou se o carro for usado. O PPF, para ser bem instalado, o carro tem que estar livre de qualquer tipo de contaminação na pintura, tá? Então, geralmente um carro, quando ele é recebido 0 km, a própria concessionária acaba fazendo alguns trabalhos de preparação para entrega, acaba polindo o carro, às vezes de maneira não da maneira correta, e também acaba aplicando selantes e ceras. E nós temos que preparar o carro antes para receber o PPF. Então, quando o carro chega aqui na Richeri Detailer, nós fazemos todo um trabalho de preparação, que consiste em toda a limpeza detalhada nos cantinhos da carroceria, para descontaminar qualquer resíduo de sujeira, gordura e substratos de ceras e selantes. Depois, nós fazemos um bom polimento na pintura, mesmo o carro sendo 0 km, para garantir que nenhum vício, nenhum risco, nenhuma marca superficial esteja sobre o verniz, para quando o PPF entrar e não aparecer o defeito. Pronto, o carro está pronto. Depois disso, nós temos total cautela para instalar o PPF, ou seja, para garantir ao máximo que micropartículas de sujeiras possam estar entre o filme e a pintura. Apesar que fazemos um trabalho de elaboração, de preparação, que consiste até na circulação de pessoas durante uma instalação de PPF e até mesmo a nossa roupa, a nossa vestimenta e toda a limpeza do ambiente, mas isso é um fator aceitável para o PPF.
Bom, meus amigos, isso é o PPF. Então eu queria dizer para vocês o seguinte: se você tem seu carro, mesmo que você estiver fora de São Paulo, nós temos todo o suporte necessário para trazer teu carro da onde você estiver até aqui. Eu já recebi carro de Belo Horizonte, da Bahia, de Roraima, de Rondônia e de Goiânia também. Então nós já prestamos serviços aí para pessoas fora do estado, Distrito Federal também, porque às vezes a pessoa não encontra mão de obra qualificada, não encontra profissional para estar fazendo isso. Então, se caso você estiver vendo esse vídeo e está fora de São Paulo, e você deve estar pensando, como é que eu vou fazer para levar meu carro para São Paulo, Tatuapé, aonde está aqui o nosso estúdio? Você entra em contato conosco no e-mail ou nos telefones abaixo na descrição desse vídeo, que nós vamos te dar todo o suporte de transporte. Nós temos parceiros de plataforma de excelência e reputação para te ajudar com essa questão. Bom, meus amigos, eu quero agradecer pela tua audiência e pela tua presença nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado das informações que eu passei para você. Eu quero te pedir um grande favor: curte, compartilha, ative as notificações e qualquer dúvida, insira aqui nos comentários que nós estamos dispostos a te ajudar. E orçamentos, está aqui embaixo, todos os dados para você entrar em contato com a gente. Aquele abraço.